Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar a sequência de ácidos nucleicos e no caso, nesta aula a gente vai dedicar para entender como que acontece a duplicação do DNA, que é uma molécula, a única molécula que consegue se autoduplicar. E nós vamos entender o mecanismo, o funcionamento dentro da célula para que aconteça então a replicação, tá? Ou então duplicação do DNA. Primeiramente, ela consegue fazer cópias de si mesma, então são cópias idênticas no momento quando a célula precisa se dividir. No processo de replicação, nós observamos a preservação da informação. Lembra, o DNA é uma molécula, uma macromolécula formada por nucleotídeos, que é necessariamente onde tem a informação de como o ser vivo vai atuar, de como ele vai ser, as características fenotípicas, o exterior. Então está tudo contido na informação dos genes, do DNA. Por isso que ela não pode perder informação. E é importante então essa autoduplicação, fazer cópias idênticas de si mesmo no processo de divisão celular, para que aconteça a preservação da informação. Em que situações nós vamos encontrar essa replicação, essa duplicação do DNA? Bom, primeiramente, numa renovação celular. Alguns tecidos do nosso corpo se renovam de tempos em tempos. Por exemplo, a da mucosa da gengiva, mucosa oral, dentro da gengiva. A cada 7 dias precisa de uma renovação. Se renova totalmente as células da nossa boca e do interior. Então, em 7 dias, a gente vê uma renovação das células. Células da pele, 1 mês, 2 meses. Então, também vai precisar renovar, vai precisar manter aí também a quantidade de células nesse tecido. Algumas células demoram um pouco, alguns tecidos demoram um pouco. Por exemplo, os ossos, vai demorar aí uns 6 meses, talvez até 1 ano para regenerar. As hemácias do nosso sangue, 4 meses, 120 dias aproximadamente. Então, todos os tecidos do nosso corpo, tirando o nervoso, o tecido nervoso, se regeneram. O tecido nervoso tem uma certa dificuldade por ser uma célula muito especializada. Então, não tem uma renovação celular. Apesar de alguns estudos mostrarem que acontece sim, é bem mais raro encontrar renovação celular em tecido nervoso. Mas os demais tecidos do nosso corpo, todos se renovam numa taxa mais rápida ou mais lenta, mas se renovam. Então aqui o processo de replicação, de divisão celular, de todo o ciclo da célula vai acontecer. Outra coisa, como eu estava explicando, a manutenção do número de células por tecido. Então, se nós precisamos de plaquetas, hemácias, renovar a mucosa da boca, fazer a pele crescer, às vezes aconteceu que você se machucou, precisa de uma regeneração, uma cicatrização, então precisa repor a quantidade de célula. E só se repõe a quantidade de célula fazendo uma divisão. É só na biologia que multiplicação é divisão e divisão multiplica. Mas, tudo bem. E também, quando nós estamos no processo de crescimento, mais quando a gente está na infância e vai crescendo, se desenvolvendo. Então, acontece também no crescimento. E em alguns animais, a reprodução assexuada é um tipo, é como se fosse uma divisão celular. Então, ele vai fazer uma cópia dele mesmo, do DNA, para manter a informação. Vai se dividir em 2. Isso acontece com bactérias, isso acontece com protozoários. Então, existem organismos até eucariontes que vão ter, assim, até um pouco mais complexos, que vão ter esse tipo, a divisão celular é a reprodução deles. A primeira característica da replicação do DNA, ou seja, da divisão do DNA, é que ela é semi-conservativa. O que isso significa? Significa que nós vamos ter as 2 fitas de DNA, lembrando que elas são antiparalelas, e elas vão servir de molde para a síntese da fita nova. Então, se antes nós temos as 2 fitas antiparalelas, elas precisam se dividir, se separam, e uma nova fita é sintetizada tendo essas bases, essas fitas como base para a sua realização, para a sua síntese. Por exemplo, eu coloquei aqui um pequeno fragmento, tá? Então aqui nós temos, lembrando do sentido das linhas,
veja a aula passada para você lembrar um pouco sobre essas características. Então nós temos a fita no sentido 3 linhas, 5 linhas e a fita no sentido 5 linhas, 3 linhas. Uma é complementar a outra por causa dessa complementariedade das bases nitrogenadas. Sempre a adenina vai se ligar com timina ou timina com adenina, tanto faz. Citosina com guanina, guanina com citosina, ok? Então aqui nós temos essa ligação entre elas, como eu expliquei na aula anterior, de ácidos nucleicos. E aqui a gente eu representei um fragmento de DNA com uma fita dupla, tá? Mostrando aí também o nome das fitas para a gente já se familiarizando. Nós observamos que a primeira coisa que acontece com a fita de DNA, lembrando, ele está enovelado, né? Ele precisa se desenovelar. E isso só é possível graças a uma enzima chamada topoisomerase. A topoisomerase, então, se acopla, se liga em determinada porção da fita dupla e desenrola ela, alisando aquele trecho onde vai ser o ponto de replicação, certo? Para que uma célula, como o nosso DNA é muito grande, para que uma célula então se divida, demora mais ou menos aí umas 24 horas, 30 horas para a divisão total da célula. Mas voltando, para que o DNA, isso total, né? Para que o DNA comece a se duplicar, existem vários pontos, porque pelo menos o nosso DNA é muito grande. Então não é só em um lugarzinho e aí acontece tudo, não, são vários. Então naquele ponto, a enzima se liga, se ligando, ela começa a alinhar, a alisar a molécula do DNA. Então aqui, por exemplo, eu estou mostrando para vocês em azul a topoisomerase. Vou até anotar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Topoisomerase, ela que vai alisar então o DNA, ok? Logo em seguida, nós precisamos cortar. Acontece então o corte das pontes de hidrogênio. Lembra que um hidrogênio vai se ligar com o outro de uma base nitrogenada com outra base nitrogenada de fitas diferentes, né? Que faz essa ligação aqui e agora precisa romper essa ligação. Então imagine uma tesoura mesmo cortando essas ligações. Essa enzima é a helicase. Ela vem então cortando as pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas, certo? E aí nós vamos ter a enzima-chave, ela é muito importante porque ela vai fazer a cópia. Ela vai acrescentando então os nucleotídeos à medida em que ela vai lendo. E aqui é muito importante, porque vamos voltar aqui para essa aqui, ó. São duas fitas, uma no sentido 3 linhas, 5 linhas e a outra no sentido 5 linhas, 3 linhas. Estamos focados apenas no sentido 3 linhas, 5 linhas, certo? Então a gente vai falar dessa aqui primeiro, depois nós vamos falar dessa. Então no caso dessa fita, olha o sentido dela, 3 linhas, 5 linhas. E o que há? Aí sim o nome dela, DNA polimerase. O que a DNA polimerase vai fazer? Ela começa a ler a fita e aí ela vai entender o que ela precisa colocar logo em seguida. Então, por exemplo, se aqui é uma adenina, o que ela vai ter que pôr? Uma timina. Ela tem que acoplar uma timina. Se aqui é uma timina, acoplar uma adenina. Se aqui é uma citosina, acoplar uma guanina. E assim ao longo de toda a fita que ela vai lendo, tá? Só que assim, ela vai começar de qualquer lugar? Não. Existe um primer. O primer é uma molécula, é uma enzima também, pequenininha, uma proteína bem pequenininha, que ela vai dar ali o start, ela vai sinalizar para a DNA polimerase aonde que a DNA polimerase vai começar a sua síntese. Então, ela vai sintetizar a outra fita, a fita do sentido 5 linhas, 3 linhas. Então, só que ela precisa começar de algum lugar, é onde está o primer. Então, o primer primeiro, ali, ó, sinalização. Vou começar aqui, a partir daqui, pode ler e pode fazer a fita nova, ok? E aí, a gente vai pular para esse último desenho, vamos rapidinho ignorar essa coitada dessa fita
vamos aqui rapidão entender. Quando nós estamos no sentido 3 linhas, 5 linhas, a DNA polimerase consegue ler e fazer então a fita nova. Aqui em branco eu representei a fita antiga e em roxo a fita nova. Então, se você observar, tem a mesma sequência das bases nitrogenadas, que é aqui, que é a mesma que aqui, né? Tem que manter o padrão. E aí, a DNA polimerase foi sintetizando, foi acrescentando, como eu falei. Timina acrescentou adenina, acrescentou uma timina. Tinha uma timina, acrescentou uma adenina. Citosina, acrescenta uma guanina. Citosina de novo, guanina. Então, ela foi construindo e formando aí a fita nova. Por isso que é chamado, então, semi-conservativa. Conserva uma fita antiga como molde e constrói a fita nova com base na fita molde, né? Constrói uma nova fita com base na antiga. Por isso, semi-conservativo. Não é um copia-cola. Não, ela se separa, aí a fita molde faz uma sequência e a fita molde faz a outra sequência. E agora, a outra fita, ela é chamada fita descontínua. Enquanto nesta aqui nós temos a fita contínua, o que isso quer dizer? A polimerase acopla nesse sentido de leitura, 3 linhas, 5 linhas, e constrói a outra fita, 5 linhas, 3 linhas, de forma contínua, ela vai lendo e não para. Nós temos a outra fita, que por ela ser 5 linhas, 3 linhas, a DNA polimerase não consegue vir aqui acoplar e fazer a leitura e, consequentemente, a construção como ela faz na outra fita. Então, nós temos um problema grave, né? Um problema bem sério, tipo, e agora? O que faremos? Lembra do primer? O primer é colocado por uma proteína, por uma enzima chamada primase. Então, primer, primase, tá? A primase vem aqui nessa fita, sentido 3 linhas, 5 linhas, e acopla e acabou. Só um, tá? Que é o primer de início. Mas na fita descontínua, na fita 5 linhas, 3 linhas, a primase precisa colocar vários primers. Então, aqui eu representei 3 primers. Para quê? Lembra? Ele sinaliza para a DNA polimerase aonde ela vai se acoplar, aonde ela se liga e começa a fazer a síntese. Só que ela só lê num sentido, que é leitura, 3 linhas, 5 linhas. Então, ela vem fazendo fragmentos, ao contrário. E isso demora muito mais tempo. E não é contínuo, ela não consegue se acoplar aqui e vir fazendo ao contrário. Ela faz uma porção, ela faz um fragmento, ela faz uma parte, aí ela vê o primer, para. Aí ela se desacopla inteira, aí ela encontra outro primer, aí ela se acopla novamente e começa a leitura. Aí ela solta. Aí ela vem, acha outro primer, se acopla, faz a leitura, faz a síntese, se desacopla. Isso leva muito mais tempo, quase 3 vezes mais do que a contínua. Então a gente observa que ficam fragmentos, e esse fragmento a gente vai dar o nome de fragmento de Okazaki. Ele é essa porção do DNA, essa parte do DNA sintetizado, mais o primer. Eu tentei mostrar de uma forma mais retilínea para vocês, para ficar mais fácil talvez de entender. Essa aqui é a fita antiga, essa fita antiga corresponde a essa aqui, né? Certo? A fita nova, então, ela é produzida em partes. Isso aqui é um fragmento, isso aqui é outro fragmento, isso aqui é outro fragmento. Só que esses fragmentos, esses primers aqui, eles precisam sair. E esses fragmentos precisam ser contínuos, precisam ser uma única coisa. Então, nós vamos ter aí uma outra enzima, que é a chamada ligase. E ela vem aqui e retira, remove o primer. Então, ela vem aqui, não vai ficar bonito, mas é para você entender. Ela vem, retira os primers que precisou ligar para dar essa sinalização para a polimerase. Vem aqui, tira todo o primer. E aí ela vem e faz uma ligação entre os fragmentos
novamente aqui a ligação entre esses fragmentos de Okazaki. Uma porção proteica muito importante aqui também, nesse ponto de síntese, né? nesse local de replicação, nesse ponto de replicação, são essas moléculas SSBs. O que elas vão ser? O que elas vão fazer? Como a helicase vem cortando, essas ligações químicas, elas ficam expostas. Então, as SSBs impedem que as duas fitas voltem ao estado anterior de ligação. Então, elas impedem que haja um retorno, tá? Depois, elas são removidas quando já começa a DNA polimerase construir a nova fita, as SSBs vão saindo e segue a vida. Para ajudar vocês, para facilitar, eu fiz um esquema de todas as enzimas que eu citei e para que elas servem. Então, segura aí. E aí, olha o que nós temos. A primeira ali, topoisomerase, responsável pelo desenovelamento. Ela desenrola a hélice do DNA. Em seguida, a gente tem a helicase, que vai fazer rupturas nas ligações de pontos de hidrogênio entre uma base nitrogenada e outra. A DNA polimerase, que vai fazer a construção da nova fita. E seu sentido vai ser 3 linhas, 5 linhas, seu sentido de leitura, mas seu sentido de síntese, sentido de construção é 5 linhas, 3 linhas. Depois nós vamos ter a primase, que vai acrescentar o primer, e antes da DNA polimerase atuar, já precisa estar o primer ali. Então, a primase já vai ter colocado o primer no lugar certo, tá? No local onde a DNA polimerase inicia sua produção, sua síntese da nova fita. Esses fragmentos SSBs que eu mostrei ali, eles são o que impede que as fitas antigas, as fitas moldes, voltem a se ligar. Porque tudo isso é ligação química, então pode acontecer delas voltarem a ligar. E então os fragmentos SSBs impedem que isso aconteça. E por fim, nós temos a ligase, que ela retira os primers e vai ligar então um fragmento ao outro.